Estamos de volta com a SPM no ar e a Câmara dos Deputados aprovou ontem uma lei que multa quem não cumprir as novas normas do trabalho doméstico. Pela proposta, o patrão que não assinar a carteira de trabalho irá pagar uma multa de R$ 296,12. O valor arrecadado pela multa será destinado ao próprio trabalhador. Além da regulamentação e das férias e a própria jornada de trabalho, se forem descumpridas, podem gerar multas ao patrão. A intenção do projeto é diminuir o número de 4,9 milhões de domésticos sem carteira assinada. Foi divulgado nesse mês uma pesquisa sobre quantos países respeitam os seus professores. O estudo foi feito com 21 países e o Brasil ficou em penúltimo lugar no ranking. Veja na reportagem de Ana Beatriz Rezende. Livros, cadernos e paciência são alguns dos materiais que Maria da Conceição Borges utiliza todos os dias para dar aula de matemática na escola. Sempre gostei da área de exatas, né? Mesmo de criança, já quando adulto, teria que estudar alguma coisa, né, para o futuro. E já fui para a área de exatas, que é o que eu sempre gostei. Ela, que dá aula há mais de 17 anos, diz que é um desafio ser professora em uma escola pública, já que muitos alunos não trazem nem conhecimento, nem educação para a sala de aula. Então, muitos professores jovens que entram atualmente, eles desistem, só de ver o salário. Então, já opto por outras profissões, né? Agora, quanto ao aluno, eu acho que isso é uma estrutura mesmo familiar, né? Que está assim, muito perdido, os valores se inverteram. Então, mais é isso que eu vejo o desrespeito do aluno. O Instituto de Pesquisa Varken James publicou nesse ano o Índice Global de Status do Professor. Nele, o Brasil aparece em penúltimo lugar, como o país que menos respeita e valoriza seus professores, à frente apenas de Israel. O primeiro lugar dos 21 países que o estudo analisou foi da China. O Instituto levou em consideração se a profissão é muito procurada, o piso salarial estipulado e se os entrevistados acreditam que existe respeito entre eles e seus alunos. A pesquisa está constatando um dado que nós que estamos no sindicato, na POESP, na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que é o nosso sindicato de base nacional, a gente já tem constatado há muito tempo. Pra você ter uma ideia, depois de mais de 300 anos de luta, né? E eu não estou sendo exagerado, nós conseguimos a instituição de um piso nacional para a categoria dos professores. Então nós temos dado alguns avanços e vamos continuar, né? Agora, em janeiro, vamos ter a Conferência Nacional de Educação, vamos estar reafirmando posição para que a gente mais rapidamente possa ampliar o investimento em educação no país. E ainda falando de educação, a presença de escolas públicas entre as melhores do Brasil no exame do Enem caiu. Em 2012, menos de 7% dos colégios entre os 10 melhores eram públicos, de acordo com o Ministério da Educação. É isso mesmo, e dessa forma, entre as 50 escolas com melhor resultado, só 4 são públicas. Todas elas são federais, sendo que 2 são de Minas Gerais, uma de Pernambuco, outra do Rio Grande do Sul. A melhor do estado de São Paulo ficou em 53º colocado entre todas as escolas do país. O trânsito é um dos principais problemas para quem mora na cidade de São Paulo. Por isso, cada vez mais, a população está em busca de meios de transporte alternativos. A bicicleta é uma das principais opções. Cada vez mais, a população paulistana vem buscando meios de transporte alternativo para se locomover. Além dos metrôs, táxis e ônibus, a bicicleta tornou-se uma opção bastante comum. A cidade conta com mais de 84 quilômetros de ciclovias durante os fins de semana e feriados. Mas será que isso é o suficiente? Eu acho que aqui ainda está pouco desenvolvido para isso, mas eu trocaria sem pensar 2 vezes. Eu amo a minha bicicleta. Há outro tempo eu estava conseguindo ir de bike para o trabalho. Agora a bicicleta está não está dando conta da distância, mas logo eu vou voltar a ir para o trabalho de bike também. Agora só de final de semana, mas antes eu ia trabalhar também de bicicleta. Segundo a pesquisa O Uso da Bicicleta em São Paulo, realizada pelo metrô, em 2007, a cidade de São Paulo tinha 155 mil viagens de bicicleta feitas por dia. Uma atualização da mesma pesquisa, realizada este ano, aponta que o número cresceu para 214 mil viagens por dia na cidade.
Georgia Halal, estilista nascida do interior, conta que trocou o carro pela bicicleta por conta do trânsito da cidade. Então, às vezes eu uso o metrô, ônibus, e a bicicleta entrou mais nesses deslocamentos dentro do bairro, né? Então, que às vezes que o ônibus não vai cobrir esse deslocamento, então às vezes a pé eu demorava um pouco mais, então a bicicleta facilitou essa questão desse deslocamento, né? Vamos falar agora de esportes. Neymar é bem adaptado ao Barcelona, né? Já é querido pela torcida. A carreira de Neymar segue em ascensão pela Europa. Uma pesquisa foi divulgada nesta semana e o ex-jogador do Santos foi cotado como o terceiro mais valioso do futebol europeu. De acordo com a pesquisa, Neymar vale hoje quase 210 milhões de reais. Já o segundo colocado, Cristiano Ronaldo, é estimado em 323 milhões, seguido por Messi, o mais valioso dos três, que atinge a casa dos 432 milhões. Pois é, enquanto isso, sem o Neymar, o Santos vai ter que devolver 10 milhões de reais para a TV Globo, dona dos direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão. O clube terá que devolver o valor por vender o atacante antes do que previa um contrato firmado com a rede de televisão, que pagaria 30 milhões de reais ao Santos ou qualquer outro time que mantivesse Neymar no Brasil até o fim de 2014. Morreu hoje, aos 88 anos, o ex-jogador Nilton Santos, um dos maiores ídolos do Botafogo e da seleção brasileira de futebol. Nilton faleceu na tarde desta quarta-feira por decorrência de complicações do mal de Alzheimer, doença com a qual ele lutou nos últimos 25 anos de vida. Depois de aposentado e antes de sua memória ter matado, até ter afetada pelo Alzheimer, Nilton era conhecido como a enciclopédia do futebol. Ele deixou a mulher Célia, que luta contra um câncer no cérebro. O velório acontecerá ainda hoje no Salão Nobre do Botafogo. Olha só que interessante, uma descoberta sobre a hipnose pode ajudar a combater a obesidade. Veja agora na matéria de Tatiane Rigotti. A obesidade representa redução na expectativa de vida e aumento nos custos dos serviços de saúde. Para ajudar nesse problema, a hipnose, já regulamentada pelos Conselhos Federais de Psicologia e Medicina, tem sido uma das técnicas mais comentadas no momento. Os pacientes são reprogramados para entender que a vontade de comer não os domina. Por que você optou por essa técnica de hipnose para emagrecer? Porque eu estou com colesterol muito alto, estava com colesterol muito alto, fiz várias dietas e nada deu resultado. Aí o meu médico pediu que eu procurasse uma psicoterapeuta. Através do método, especialistas garantem que o tratamento dá certo para até 75% dos seus pacientes, atrelado a uma série de exercícios físicos e uma alimentação saudável. O processo, em geral, são sessões terapêuticas de 50 minutos, em torno de 20 encontros. E nesses encontros nós trabalhamos reestruturação de pensamento, quer dizer, ela entender os pensamentos sabotadores, o que leva ela a comer em excesso, por que ela não consegue se conter, e com a técnica hipnótica de consciência, de fato, do que ela está fazendo errado e que compromete a vida, principalmente a questão saudável da vida dela. Se alimentando, de fato, do que o corpo dela precisa para se tornar saudável, não o que a mente dela deseja. Difícil resistir a um chocolatinho, né? Mais difícil ainda seguir uma dieta. Muitos pacientes meus, eles têm uma certa dificuldade de praticar realmente essa dieta alimentar. Por isso que eu indico, na maioria das vezes, a hipnose, que ela controla muito bem essa ansiedade. A maior dificuldade na perda de peso foi porque eu não gosto de fazer exercício físico, tá? Controlar a ansiedade sozinha é difícil. Eu sou sedentária, concordo com isso. Então, com a hipnose, me ajudou bastante. Depois das 24 sessões de hipnose, 24 encontros, eu já perdi 10 quilos. Eu melhorou a autoestima, hoje eu sou, uma outra pessoa. Trabalho mais calma, durmo melhor, sabe? Consigo controlar, que antes, se eu pegasse uma caixa de chocolate, eu comeria ela toda. Hoje eu como um chocolate e consigo controlar. O SPM no ar fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite. Até a próxima.